crianças estranhas. Em um verão, quando eu era criança, meus pais me mandaram para a casa de meus avós para passar as férias. No noroeste do Pacífico, uma pequena cidade no leste de Mississippi, poderia muito bem ter sido um país completamente diferente. No instante em que saí do aeroporto, fiquei impressionado com a umidade opressiva, e me convenci ali de que meus pais francamente me desprezavam. Naturalmente, a realidade era muito mais amável do que isso. Meus avós eram boa gente, e felizmente eu conheci uma menina depois de alguns dias de minha chegada, e nos tornamos grandes amigos. O nome dela era Jessie. Uma garota local com longos cabelos loiros e olhos verdes, o primeiro par que eu já tinha encontrado. Foi amor à primeira vista. Jessie era 1 ou 2 anos mais velha que eu, mas isso não importava muito para nós. Jessie era o motivo de eu levantar todas as manhãs, não em um sentido romântico, é claro, mas um muito literal claro. Meus avós foram muito hospitaleiros, mas eles eram velhos e do sul, com uma visão de mundo tão diferente da minha quanto poderia ser. Eles só não tinham ideia de como me entreter, e eu acho que Jessie era tanto um alívio para eles como ela era para mim, me tirando de suas mãos durante os dias e reduzindo um pouco a minha energia jovem sem limites. O lugar onde meus avós moravam era cerca de 1 quilômetro de um lugar chamado Ashurewood, e 1 quilômetro eu caminhava diariamente. Eu sempre encontrava Jessie no caminho, indo pelo mesmo caminho. Em raras ocasiões, ela já estaria na casa dos meus avós quando eu estava saindo, e eu nunca vi onde ela morava. Isso não importava muito para mim, porém, porque a floresta era nosso verdadeiro lar. A Ashurewood não era particularmente densa, mas ela parecia continuar para sempre. Jessie me mostrou alguns caminhos em torno dos bosques, trilhas não oficiais para lugares interessantes como clareiras, árvores ocas, ou mesmo apenas um lugar onde um arbusto de aparência engraçada estava crescendo. Nós contávamos um ao outro histórias de nossas cidades natais, imaginando como que a vida seria se um de nós vivêssemos onde o outro viveu. Sempre que fantasiava em ela vir morar comigo, percebia um tom estranho na voz dela, mas eu nunca pensei muito nisso. Enquanto as árvores eram a nossa casa e playground, nós ainda estabelecíamos limites para nós mesmos. Se nós ficássemos muito tempo sem ver algo que Jessie reconhecesse, imediatamente voltávamos até que estávamos em território familiar novamente. Ela também estabeleceu limites, características importantes que não devíamos passar por uma razão ou outra. Décadas mais tarde, o único que posso lembrar é o riacho. O próprio riacho não havia nada para se preocupar. Era apenas um riacho de água que pode ter vindo até a minha cintura, com os bordas inclinadas em ambos os lados que eram grandes, mas não intransponíveis. A primeira vez que eu o descobri, eu imediatamente me dirigi para baixo e entrei na água, quase pronto para atravessar para o outro lado, quando Jessie gritou atrás de mim: "Pare!" Eu me virei tão graciosamente quanto um jovem rapaz poderia e olhei para ela. Ela ficou olhando do outro lado do riacho e para a floresta do outro lado. Suas mãos estavam fechadas em punhos e mantidas em linha reta, ao lado do corpo, e eu me lembro de estar preocupado que ela poderia começar a chorar. Eu subi ao lado do riacho, chegando a seu lado. "Qual o problema?" perguntei. "Precisamos voltar." A voz de Jessie era quase um sussurro. Ela parecia apavorada, e olhando lentamente das árvores para mim. "Nós temos que voltar." Relutantemente, eu concordei, mas só porque eu podia ver como a situação a estava deixando. Como eu disse, a água em si não era tão profunda ou rápida, e não era mesmo tão longe dentro da floresta. Na caminhada de volta eu levantei estes pontos, mas Jessie ficou quieta, me levando a uma pequena clareira nas árvores que usávamos como uma espécie de base para as nossas aventuras. Me sentei e Jessie olhou para a grama por um longo momento antes de falar. 2 anos atrás eu tinha uma amiga chamada Emma. Suas mãos estavam enroscadas em seu colo, tremendo. Nós costumávamos brincar nestas árvores, como você e eu fazemos. E um dia, assim como você e eu, descobrimos aquele rio. Eu ri, não por causa do conteúdo da história,
mas porque eu nunca tinha ouvido alguém pronunciar Rio antes. Sua cabeça se levantou para me olhar nos olhos e eu fiquei quieto. Ficamos em frente do que pareciam crianças que deviam ter a nossa idade, mas, e eles não estavam bem. Naquela época havia apenas duas, uma delas, com a cabeça pendurada para o lado assim e Jesse deixou a cabeça cair para a esquerda, pendurada. A outra era realmente minúscula, e as suas mãos e a cabeça eram ainda menores, mais finas que de um bebê. Agora, eu não estou orgulhosa desta parte seguinte, mas não fomos exatamente gentis e doces com eles, se você sabe o que quero dizer. Eu balancei minha cabeça negativamente. Ela suspirou. Nós inventamos apelidos. Provocamos, você sabe, porque eram estranhas. Emma jogava galhos às vezes. A história teve uma pausa enquanto Jessie sorria para si mesma, se lembrando de sua amiga com carinho. Alguma vez elas responderam? Perguntei, trazendo-a de volta à realidade. Não, disse ela, balançando a cabeça. Só ficavam ali olhando para nós e fazendo esses ruídos estranhos. Emma e eu começamos chamando-as de crianças estranhas. Por quê? Você sabe, elas eram crianças e elas com certeza eram estranhas como o cão. Corei com uma linguagem tão pesada, mas Jessie não percebeu. Mas não importava o que fizéssemos para elas, elas nunca atravessaram o riacho. Sempre só ficavam do outro lado, olhando fixamente e rangendo. Nem sempre eram duas. Havia outras diferentes, 4 ou 5 ao todo, eu acho. O que aconteceu com Emma? A direção que a história estava tomando era óbvia, e eu estava ansioso para aprender. Jessie ficou quieta por um longo tempo, olhando para o chão e distraidamente puxando a grama debaixo dela. Então, no começo tínhamos medo, certo? As crianças estranhas não eram normais, e nós assustávamos uns aos outros contando histórias bobas de como elas comiam pessoas e gostavam de correr nuas, apenas coisas estúpidas. Mas com o tempo passando, tivemos cada vez menos medo deles. Chegou a um ponto em que nós estávamos de pé bem do outro lado do riacho, a ponto de eles atravessarem, mas eles nunca o fizeram. Um dia, nós estávamos sentadas lá conversando, ignorando o estranho da cabeça como se ele fosse apenas uma outra árvore, e Emma disse algo sobre ele ser muito covarde para atravessar. Nós duas olhamos para ele, e ele apenas saiu. Virou-se e foi mais fundo dentro da floresta, até que, finalmente, não podíamos vê-lo. E eu provoquei Emma, desafiando-a a segui-lo, que ela era uma franguinha, se ela não fosse. Eu estava ouvindo com plena atenção nesse momento. Para minha cabeça infantil, este conto de garotas de terror se assemelhava a uma história de acampamento, ainda melhor pelo fato de que ocorreu a uma pequena caminhada de onde estávamos sentados. Juntas, nós atravessamos o lago, porque, assim como você disse, não era tão profundo. Subimos do outro lado e fomos atrás dele. Nós andamos uns 200 metros antes de começarmos a ouvir o rangido novamente, mas de perto não soava como um rangido. Soava como um tremido. Eles nos cercaram mais rápido do que estávamos esperando, saindo das árvores como fantasmas. Eu estava congelada de medo. Não conseguia mover nenhum músculo, apenas olhava para as crianças estranhas imaginando o que iria acontecer. Então um deles, o da cabeça mole, agarrou Emma e ela gritou e só, foi como se isso me acordasse. Eu corri de lá o mais rápido que pude, praticamente pulei o riacho num pulo só, e corri todo o caminho para a casa. Meus pulmões estavam queimando no momento em que eu parei e eu estava chorando muito. As pessoas tentavam saber o que havia acontecido, mas a voz dela tinha sumido e eu podia ver as lágrimas brotando. Você? Eu perguntei. Ela balançou a cabeça, piscando para afastar as lágrimas. Me senti culpada, admitiu. Me senti culpada por deixá-la e continuei pensando que ela voltaria para casa, que ela estava bem atrás de mim, que choraríamos por causa disso e nunca mais chegaríamos perto daquele maldito riacho. Mas ela não voltou.
Jessie balançou a cabeça de novo. Mas ela não voltou, repetiu. Ela nunca voltou. Ninguém nunca nem a procurou, porque ela era órfã. Eu não disse nada, então ninguém sabia que devia procurar. Encarando as árvores na direção do riacho, Jessie constatou: as crianças estranhas a pegaram. Não sei o que fizeram a ela. Eu sinto muito. Tentei consolá-la, sem saber o que dizer, mas Jessie já não estava prestando atenção em mim. Ela se levantou, limpou a poeira do jeans e começou a andar em direção à cidade. Eu levantei e fui atrás dela. Espere. O que você está fazendo? Casa. Casa. Mas por quê? A ideia parecia alien para mim, e era o meio do dia. Quem gostaria de ficar dentro de casa? Não posso ficar na floresta. Não hoje. Ela fez uma pausa. Você devia ir para casa também. Nos encontraremos amanhã de manhã. Mais nada. Ela parou e virou para me encarar. Vá para casa. Jessie começou a virar de volta, mas uma coisa lhe ocorreu: e nunca, jamais, atravesse aquele riacho. Está me ouvindo? Eu balancei a cabeça em silêncio e ela estendeu as mãos, agarrando meus ombros e dando um firme aperto. Diga, ela exigiu. Eu prometo nunca atravessar o riacho. Disse timidamente. Ela me encarou nos olhos, como se procurasse em minha alma um jeito de confirmar minha sinceridade. Encontrando ou não, ela finalmente me soltou e partiu, me deixando sozinho na floresta sem nada nas mãos, mas com tempo livre e meus próprios pensamentos. Eu olhei para trás na direção do riacho e das misteriosas árvores além. Havia mesmo algo como as crianças estranhas? Eu sabia que monstros não existiam no Oregon, mas aqui no Mississippi eu sentia como se qualquer coisa pudesse ser real. Além disso, Jessie tinha contado a história com tanta convicção que parecia desleal não acreditar. Passei o resto do dia na floresta, vagando sem rumo. Parte de mim queria voltar para o riacho, mas real ou não, a história de Jessie me deixava arrepiado de medo. Em um certo ponto eu cheguei perto o suficiente para ver o riacho através das árvores, e eu olhava tão fixamente quanto eu podia do outro lado. Eu queria ver um par de olhos olhando para mim, ou ouvir o rangido que Jessie tinha falado. Naquele momento eu teria aceitado um borrão rápido entre as árvores como evidência concreta, mas apesar da minha vontade de acreditar, nada veio para frente para se apresentar. A margem oposta era desprovida de vida, e eu não tinha ousadia de investigar mais de perto. Enquanto o céu escurecia, comecei com relutância a longa caminhada para casa, pela primeira vez durante todo o verão não acompanhado. Eu pensei na história das crianças estranhas, e quase comecei a ficar um pouco irritado com Jessie. É claro que eles não existem. Ela inventou só para mexer comigo, e jogou em uma outra menina, convenientemente órfã, para levar o medo para casa. Eu balancei a cabeça e ri, pensando em como eu tinha sido bobo. Mais tarde, no jantar, eu comi com uma ferocidade animal. Eu não tinha percebido quão faminto eu me tornaria, sozinho na floresta todo dia pensando, e o frango cozido da minha avó era a coisa mais deliciosa que eu já tinha comido. Foi apenas no meu terceiro prato que eu parei tempo suficiente para fazer-lhes uma pergunta. Será que vocês já ouviram falar de alguém perdido na floresta? Perguntei entre mordidas, interrompendo o silêncio regular das refeições. Eles olharam um para o outro com curiosidade, como se procurassem em sua memória coletiva. Não, eu acho que não, finalmente, disse minha avó. Não lembro de nada, seu marido concordou. Por que você pergunta? Eu balancei a cabeça, dando outra mordida para ganhar algum tempo para pensar em uma resposta. Apenas algo que eu ouvi algumas crianças falando, eu disse a eles. Alguns idiotas estavam tentando assustar Jessie me dizendo que uma menina chamada Emma desapareceu. De repente, os olhos de minha avó se iluminaram com o reconhecimento. Você sabe, eu não ouvi nada sobre isso,
mas eu me lembro de uma menina sendo aterrorizado por essas árvores. Ela assentiu com a cabeça, pensativa sobre uma colher de milho. Sim, foi há alguns anos que uma menina veio aos prantos da floresta como se o próprio diabo estivesse nos seus calcanhares, gritando e chorando. Eu não me intrometi por causa do pai dela pedindo que as pessoas deixassem sua filha sozinha, mas eu ouvi que a menina não ficou bem por algumas semanas, apenas sentando em seu quarto e não falando com ninguém. Ela estalou a língua e deu outra mordida no milho. Só Deus sabe o que aconteceu com essa menina, mas algo assustador a chocou. De repente, senti um terror em meu estômago, como o sentimento que você começa assistindo uma gravação de si mesmo só para ver algo terrível pairando apenas fora de sua vista, algo que você nunca soube que estava lá. Será que isso significa que as crianças estranhas eram reais? E se estivessem me observando enquanto eu entrava no riacho? Então, você nunca descobriu o que aconteceu? Eu perguntei hesitante, sem saber se eu queria a resposta. Vovó apenas balançou a cabeça, e nós três continuamos a comer em silêncio. Vovô trouxe um jogo de beisebol que tinha visto na TV mais cedo naquele dia e eu fingi interesse, o melhor que pude, mas eu não estava completamente lá. Minha mente estava de volta na floresta naquele riacho, inspecionando cada polegada quadrada de minha memória por um sinal de algo mais. O sono não veio fácil naquela noite, e quando dormi tive pesadelos. Pensamentos das crianças estranhas rastreados pela minha mente, me trazendo de volta para o riacho. Olhando mais profundamente dentro da floresta, vi dezenas de pares de olhos olhando para mim, lentamente balançando para frente e para trás como se estivessem avançando para mim. Meu eu no sonho estava paralisado, incapaz de fazer qualquer coisa, mas ver como os monstros saíram das sombras. Aquele que Jesse havia descrito, com a cabeça mole para o lado, liderava o avanço se arrastando. Como um grupo, as crianças estranhas rastejavam para dentro do riacho, arrastando membros quebrados e carne dilacerada por trás deles, cada um deles rangendo por vez para criar uma cacofonia horrível de ruído que encheu meus ouvidos e deu à luz em minha alma, olhando fixamente os olhos famintos do líder de cabeça mole enquanto ele estendia a mão para me arrastar para baixo. Acordei gritando. O barulho ainda tocou em meus ouvidos, e juntamente com o meu pânico, me fez debater contra meus cobertores como se eles estivessem tentando me engolir. Eu caí no chão com um baque duro. Meu avô entrou na sala e minha avó estava logo atrás dele. "Você está bem?" ele berrou, ainda cheio de adrenalina, embora ele estivesse começando a perceber que não havia ameaça. Envergonhado, chutei os lençóis de cima de mim e me levantei. "Sim, só um sonho ruim", eu murmurei. Quando eu recobrei meus sentidos, eu percebi que o barulho que eu tinha ouvido era o som das cigarras enchendo a sala, transmitindo as suas chamadas de acasalamento para o mundo. Rindo do excesso de zelo, meus avós me levaram lá embaixo para o café da manhã, que eu aceitei prontamente. Naquela manhã, eu andei todo o caminho para a floresta sem Jesse. Eu ficava na beira do caminho olhando para trás na estrada, tentando ver a sua figura, mas ninguém estava lá. Suspirando, eu andei todo o caminho de volta para minha casa, em seguida, para a floresta novamente. Não havia nenhum sinal dela. Minha mente adolescente estava cheia mais uma vez com imagens do pesadelo, mas eu fiz o meu melhor para ficar focado na realidade. Ela era a última pessoa que teria ido para o outro lado do riacho, e se as crianças estranhas já tivessem se aventurado para fora da floresta, certamente as pessoas da cidade falariam sobre eles, certo? Armado com estas racionalizações, eu decidi ir à nossa clareira favorita e esperar por ela. Ela não estava lá quando eu cheguei, parte de mim esperava que ela estivesse esperando na grama, pronta para rir na minha cara quando soubesse como eu tinha andado para cima e para baixo o caminho mais de 2 vezes antes de pensar em verificar o nosso local, e com uma hora passada lentamente, comecei a me perguntar se algo de ruim realmente tinha acontecido com ela. Mas, se alguma coisa tinha acontecido, o que eu ia fazer sobre isso? Eu não tinha ideia de onde ela morava, e ela era a única criança que eu conhecia na área. Quase inconscientemente, comecei a ir à direção do riacho.
Eu só tinha prometido que não iria atravessá-lo, depois de tudo, e se ela estava tão preocupada com o meu paradeiro, ela deveria ter me deixado saber onde ela estava. Além disso, se ela tinha sido capaz de superar as crianças estranhas quando elas estavam ao lado dela, eu seria capaz de fugir muito antes que elas chegassem perto. Minhas pernas estavam cheias de uma energia nervosa e vertiginosa enquanto eu continuava andando, às vezes em um ritmo rápido e outras apenas pondo um pé na frente do outro. Assim que o próprio riacho estava à vista, comecei a passar de uma árvore para outra, usando-as como uma capa contra o que quer que pudesse se esconder do outro lado do riacho. Aproximei-me mais, cauteloso para não perturbar nem mesmo um único galho na minha abordagem. Finalmente eu tinha apenas alguns metros até a margem do riacho. Eu me agachei silenciosamente e coloquei minhas mãos nos joelhos, me aproximando do último trecho e mantendo um estreito contato visual com as árvores à minha frente. Eu falei o nome de Jesse em voz baixa, forçando meus ouvidos para a floresta para pegar qualquer coisa de interessante, mas nada aconteceu. Era apenas mais um dia comum e eu era apenas um garotinho estranho sussurrando na floresta. Eu estava prestes a me virar quando um lampejo de movimento chamou minha atenção. Eu não tinha notado isso antes porque eu estava examinando o chão, mas virando os olhos para cima, vi uma silhueta de algo que eu não conseguia entender. Ele balançou suavemente na brisa como se estivesse suspenso a partir dos ramos. As folhas romperam a forma distante, que deveria estar a vários metros de distância, e eu imediatamente esqueci minha promessa a Jesse, e eu tinha que saber o que essa coisa era. Assim como eu estava prestes a balançar as pernas para baixo da margem do riacho, uma voz sobressaltou aos meus pés em um instante. "O que você está fazendo?" Jesse estava de pé atrás de mim, se agarrando em uma árvore como se ela pudesse cair sem o seu apoio. Embora seu tom fosse de raiva, seu rosto estava branco fantasma. Ela fez um sinal, claramente não disposta a ir mais perto do riacho do que ela estava. Virei meu corpo, levantando o braço para apontar para a coisa que eu tinha visto na copa das árvores, mas eu não consegui relocalizar. Eu vi alguma coisa. Eu disse, procurando nas folhas pela forma balançante. E com alguma sorte aquilo não viu você. Ela sussurrou, batendo o pé no chão. Eu balancei minha cabeça, minha curiosidade de menino superando o seu medo óbvio. "Não seja um gatinho assustado", eu disse, me agachando para ver se eu conseguia localizar a figura nos ramos. Em resumo, eu imaginava se tinha se movido, mas parecia impossível. O que quer que fosse, não era animado. "Eu vou atravessar." "Não!" Jesse gritou, se lançando para mim. Eu já estava assustado com seu grito, e ela colidiu em mim com força total, fazendo com que nós dois caíssemos da borda para o riacho. Nós gritávamos e nos debatíamos enquanto caíamos, nós dois aterrissando nas minhas costas. A água barrenta balbuciava sobre nós e eu me afastei, me puxando para a margem do riacho. Jesse me seguiu, mais por um desejo de sair da água do que qualquer coisa. "Muito bem", eu disse sarcasticamente. A água estava realmente refrescante no calor do verão, mas nós sabíamos que em pouco tempo nós estaríamos nos afogando em umidade, nossas roupas molhadas sufocando nossos corpos. Eu me arrastei para cima do lado oposto do riacho, levantando mais uma vez os meus olhos para os galhos para encontrar o que eu tinha visto. Por favor, podemos ir?" Jesse estava ao meu lado, segurando meu braço, apesar do fato de que eu era bem uns 15 centímetros mais baixo que ela. "Nós realmente precisamos ir, por favor." "Vai, apenas um pouco mais." Maravilha e emoção tinham ultrapassado todas as outras emoções em minha mente. Antes, quando o riacho era apenas uma memória, era fácil imaginar um mundo de monstros à espreita do outro lado do caminho. Agora que eu estava aqui, à luz do dia, senti-me fortalecido. Eu podia ver que não eram monstros, então, obviamente, eu estava seguro. Tenho sorte de estar vivo.
Puxando Jessie para frente, eu caminhei para o ponto onde eu tinha visto a coisa pendurada nas árvores, mas agora ela estava longe de ser encontrada. De onde eu estava eu ainda podia ver o riacho, e eu tentei me imaginar agachando do outro lado, olhando para os galhos. O vento soprou preguiçosamente através das folhas, balançando-as, mas não havia nada anormal pendurado do dossel. Eu vi alguma coisa aqui, eu disse em voz alta, justificando a minha persistência para Jessie. Eu me sentia mal por arrastá-la a um lugar em que obviamente ela não queria estar, e eu pensei que se eu tivesse algo para mostrar para ela, talvez ela teria entendido. Em vez disso, lá estava eu, olhando para as árvores como um idiota com uma garota apavorada agarrando-se a meu lado. Seus olhos corriam para trás e para frente através da linha das árvores, como se à espera de alguma coisa para aparecer e nos atacar de repente. Recusando-me a sair de mãos vazias, eu nos movi lentamente para a frente. À medida que prosseguíamos, as árvores à nossa volta pareciam ficar mais quietas, como se estivéssemos entrando em uma espécie de zona morta na floresta, um lugar onde até mesmo os pássaros e bichos se recusavam a ir. As unhas de Jessie cavavam em meu braço, mas ela ficou ao meu lado, sem fazer qualquer barulho, exceto um pequeno gemido com cada exalação. Depois de mais 5 ou 10 minutos de caminhada, nos deparamos com um afloramento rochoso que se projetava para fora da terra, e um pequeno buraco que levava para baixo. Intrigado como eu estava com a promessa de mais aventura, algo mais chamou nossa atenção, uma estranha boneca encostada na boca da caverna, de frente para nós. Sua testa alongada pendia um pouco sobre o seu rosto, fazendo o lado superior direito da sua cabeça côncava. Seus olhos eram pequenos, pretos e lustrosos, brilhando ao sol do meio-dia, e tufos de cabelo tinham sido colocados em seu couro cabeludo de forma desorganizada. Ela estava vestida apenas com um pequeno macacão de sarja que cobria a suja pele de pano. Antes que eu pudesse respirar para comentar sobre isso, Jessie foi ferozmente me puxando para longe. "É isso aí!" É um deles, ela estava praticamente gritando, um terror cru vindo através de sua voz, mas sua reação foi me assustar mais do que o próprio objeto. Aquilo era uma criança estranha? Uma boneca de grandes dimensões? "Acalme-se", eu disse, puxando-a de volta. "Não pode ser. Olhe para ela, ela não está respirando. É apenas uma boneca." Puxando meu braço para fora de seu aperto, Jessie caiu de cara no chão, mas estava de pé um segundo depois. Ouvi-a começando a correr e virei para dizer a ela que ela não precisava chegar mais perto se ela estava com medo, que eu iria examiná-lo sozinho. Assim que eu olhei em sua direção, no entanto, minha voz ficou presa na minha garganta. Onde Jessie e eu estávamos há menos de 20 segundos atrás estava outra boneca, só que desta vez foi diferente. Ele estava limpa e mais bem feita, como se quem tivesse feito a da caverna tivesse aprendido com seus erros. Esta boneca estava de pé ao lado de uma árvore, observando-nos com aqueles mesmos olhos negros, cabelo castanho curto emaranhado com sujeira e aglutinado na cabeça a esmo. Um vestido vermelho esfarrapado agarrado desesperadamente em seu ombro direito, e abaixo dela a pele de pano parecia muito mais limpa do que a outra, muito mais real. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, Jessie quebrou o silêncio. Eu esperava que ela gritasse, mas em vez disso o que saiu de sua boca era quase um sussurro. "Emma." A boneca deu um passo adiante, e meus níveis de terror foram até seus limites. Olhei para trás para ver que a outra boneca estava puxando-se aos seus pés, sem jeito cambaleando para nós. Qualquer dúvida que eu tinha sobre a história de Jessie evaporou-se em um instante. As crianças estranhas eram reais, e estavam bem na minha frente. Sem nenhum momento de hesitação, agarrei o pulso de Jessie, de repente, me tornando a pessoa desesperada para nos tirar de lá. "Vamos! Vamos, anda logo", eu gritei para ela, mas ela nem sequer parecia me ouvir. Ela, em vez disso, começou a caminhar em direção à boneca, em direção a Emma. Eu imaginei, embora eu não pudesse ver como é que poderia ter sido a amiga de Jessie. Eu ficava puxando-a pelo braço até quando a coisa atrás dela se aproximou.
Jessie estava focada exclusivamente na outra menina, bloqueando todo o resto do mundo. A boneca estendeu a mão para Jessie, e ela ergueu a própria mão também. Jess. Comecei a dizer, mas fui interrompido por um objeto pesado caindo diretamente sobre minha melhor amiga, enchendo-a de sujeira. Em cima dela estava uma pequena figura semelhante à humana, com a cabeça e as mãos proporcionalmente muito menores do que deveria ser. Finalmente, observando de perto, percebi que sua pele não era apenas pano sujo, era podre, carne manchada. Eu me mexi para trás enquanto a pequena criatura agarrava Jessie pelos cabelos, puxando sua cabeça para cima dolorosamente. Jessie gritou e arranhou o chão, tentando empurrar a coisa fora dela, mas a criatura que ela tinha chamado de Emma caiu de joelhos, fechou a mão sobre sua boca e em seguida virou a cabeça para olhar para mim. Uma energia subiu para minhas pernas e disparei. Eu estava em pânico completo, operando em um instinto primitivo de fugir, mas apenas quando eu comecei a correr, eu colidi com uma força sólida que me bateu de volta para o chão. Outra daquelas coisas estava diante de mim, com a cabeça debatendo desajeitadamente à esquerda assim como Jessie tinha demonstrado. O que eu tinha visto na caverna entrou em meu campo de visão, segurando uma pedra grande em suas mãos. Antes que eu pudesse rolar para fora do caminho, o peso caiu sobre a minha cabeça, enviando uma dor através do meu crânio. Minha visão ficou branca e um zumbido ensurdecedor encheu meus ouvidos, mas eu fiquei completamente consciente. Eu podia sentir as coisas levemente me arrastando, me puxando pelo chão enquanto eu lutava apenas para recuperar meus sentidos. O branco ofuscante lentamente deu lugar a um negro impenetrável, e o zumbido entorpecido a um baralhar sem forma e gorjeios esquisitos das crianças estranhas ecoando nas paredes da caverna. Eu fiz o meu melhor para ficar mole enquanto era arrastado pelas pedras brutas, rasgando minha camisa e cortando minha carne. Tenho certeza de que gemia de dor, mas as crianças estranhas não reagiam, me puxando mais para o seu covil. Finalmente, o movimento chegou ao fim. Eu estava apoiado contra uma parede de pedra bruta, e até mesmo na escuridão eu poderia dizer que um deles estava bem na frente do meu rosto, calmamente resmungando para si mesmo naqueles estranhos ruídos arrítmicos. Seus dedos grossos seguraram minhas mãos e começaram a esticar um tecido forte e fino em torno de meus pulsos, juntando-os. Me enrolou pelo que pareceram anos, até que finalmente pareceu satisfeito que minhas mãos não iriam a lugar nenhum. Em seguida, mudou para os meus tornozelos para fazer o mesmo. Assim que estava feita a amarração, o ruído de seus movimentos foi ficando gradualmente mais fraco, antes de desaparecer completamente. Significava poder respirar um suspiro de alívio. Eu em vez disso deixei escapar um soluço engasgado, finalmente deixando-me expressar o terror que eu senti por todo o Calvário. Eu não tenho vergonha de admitir que eu estava sentado naquela caverna e chorando, certo de que nunca mais veria meus pais ou avós novamente. Só quando ouvi mais movimento vindo em minha direção eu fiz qualquer esforço para me acalmar. Eu fiz o meu melhor para controlar minha respiração, aspirando em sopros através de suspiros trêmulos e expirando lentamente pelo nariz. Tentei imaginar o que os ruídos eram. Lentamente, eu presumi que alguém estava sendo arrastado para baixo pelo mesmo caminho áspero eu tinha sido. Eles estavam trazendo Jessie também. Por um curto momento eu senti esperança. Tão egoísta quanto é de admitir, ao menos eu senti conforto em saber que eu não teria que sofrer sozinho. Parte de mim até se divertia com a noção de que talvez em conjunto Jessie e eu pudéssemos escapar desta caverna e nunca voltar a esta floresta terrível novamente. Claro, a realidade deste plano tinha muitos obstáculos. A gruta estava totalmente escura, algo que não parecia afetar as crianças estranhas nem um pouco. Tudo o que eu sabia era que havia alguém sentado na sala comigo, em silêncio, observando e esperando que eu fizesse um movimento para que ele pudesse me atacar novamente e terminar o trabalho. Além disso, eles facilmente nos colocavam em desvantagem numérica. As probabilidades estavam contra nós em todos os sentidos possíveis. Jessie entrou ruidosamente na sala em que eu era mantido, e seus gritos abafados me deram uma sensação das dimensões da sala. Ele parecia menor do que eu esperava,
provavelmente só um pouco maior do que o meu próprio quarto. Ainda assim, era muito grande para armazenar os dois de nós. Bem quando eu estava me perguntando se eles iriam deixar Jesse e eu sozinhos juntos, a sala foi preenchida com uma luminescência azul suave. Uma das crianças estranhas, eu não poderia dizer qual, com as costas viradas para mim, estava esfregando os dedos contra um estranho tipo de musgo na parede oposta, e a agitação provocou uma reação em cadeia em toda a planta. Filamentos de luz azul formaram um arco por cima do muro em um padrão brilhante, a iluminação ramificando-se como um floco de neve antes de finalmente preencher, cobrindo a parede da caverna na tela mais linda que eu já tinha visto. E ali, na frente do musgo brilhante, estava Jesse. Ela havia sido colocada em uma plataforma de terra, obviamente, feita à mão, e seus esforços acalmados enquanto lufadas de esporos do musgo brilhante caiam sobre ela. A criança estranha estava sobre ela, observando por um momento, antes de dobrar para frente sobre ela. Na minha vida eu nunca tinha ouvido o som de carne rasgar, mas pela primeira vez era inconfundível. Eu empurrei com o barulho, como se tivesse sido a minha própria pele, e meu coração batia tão rápido que eu temia que ele fosse me matar. Eu mantinha meus olhos fechados e só ouvia como a criança estranha fazia Deus sabe o que com minha amiga desamparada a apenas alguns metros do meu rosto. Reunindo a coragem que eu podia, eu comecei a passar os laços em torno de meus pulsos contra uma rocha irregular, esfregando apenas lento o suficiente para não fazer muito barulho. O barulho de algo rasgando logo deu lugar a gorgolejos e esguichos molhados, mas eu não me permiti imaginar. Em vez disso eu pensei sobre meus avós, sobre ver seus sorrisos mais uma vez. Eu pensei sobre o avião que me levaria para fora do Mississippi, e eu pensei em todas as desculpas que eu usaria pelo resto da minha vida para não pegar outro avião de volta. Eu tinha que sobreviver a isso. Eu precisava. Enfim, as cordas se soltaram com bastante esforço. Uma vez que elas estavam fracas o suficiente, consegui separá-las com a força bruta, as fibras rasgando longe uma da outra com um som suave, algo que foi quase agradável contrastou contra os ruídos perturbadores vindos de toda a sala. Eu tateei no quase escuro, meus dedos se movendo de pedra em pedra até que eu encontrei algo solto o suficiente, e grande o suficiente, que me senti confortável com ele. Eu agora olhei diretamente para a criança estranha, suas costas ainda viradas enquanto ele realizava o seu ritual macabro em minha amiga. Serrando a pedra através das cordas em torno de meus tornozelos, eu me preparava psicologicamente para o que eu ia ter que fazer a seguir. Armado com uma pedra, eu estava indo atacar a criança estranha, derrubando-a com um bom golpe. É justo, eu pensei comigo mesmo. Em seguida eu iria pegar Jesse e jogar por cima do meu ombro. Ela era mais alta que eu, com certeza, mas eu não era um garoto fraco. Depois disso, nós fugiríamos da caverna de alguma forma. Em seguida, correríamos de volta para a casa dos meus avós e estaríamos seguros. As cordas em torno de meus tornozelos caíram, e eu lentamente estiquei as pernas para fora. A criança estranha ainda estava alheia a mim, e parte de mim odiava isso. Lá estava eu, prestes a bater em seu crânio com uma pedra, e ele nem sequer me considerava uma ameaça suficiente para virar e me verificar. Hey, eu sussurrei, a rocha apertada no meu punho enquanto eu a estendia para o lado por trás da minha cabeça. A criança estranha finalmente girou e eu olhei nos seus olhos negros sem alma uma última vez antes de o atravessar com minha arma. A sensação não era como eu esperava. Em vez de um golpe sólido e um cracker ressoante, minha mão atravessou sua pele suja com pouca resistência. Fiquei ali, atordoado e olhando para o seu olho restante enquanto seu rosto pendia frouxamente em torno de meu pulso. Arranhões suaves fizeram o seu caminho em toda a minha mão e eu empurrei-o de volta, a força do meu punho puxando para fora de sua cabeça rasgando outro pedaço da pele que não era pele. Olhando para o meu lado, eu vi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Em vez de cérebros, sangue e coágulos cobrindo minha mão, havia insetos. Centopeias, aranhas, formigas e mais, muito números para contar, invadiram minha pele. O saco de carne diante de mim caiu de joelhos afundando, os seus ocupantes saindo do buraco em seu pescoço.
Eu perdi. Eu gritei no topo dos meus pulmões e bati meu braço contra a parede da caverna, esparramando os vermes nas folhas. Em meio ao caos eu chamei o nome de Jessie, esquecendo-me no momento que eu já esperava que ela estivesse inconsciente na melhor das hipóteses. Com a cabeça inclinada para o lado ela se ergueu sobre os cotovelos, olhando para mim. Meu coração se encheu, pensando por um momento que pelo menos nós sairíamos dessa vivos. Quando o brilho azul do musgo refletiu os olhos muito pretos de Jessie, eu corri. Através da escuridão eu corria, sem me importar com o ranger de dentes frenético que ecoava na caverna à minha volta. Corri por cada curva e entrei naqueles túneis apertados, ainda lutando para raspar todos os insetos do meu braço. A cada momento que passava eu esperava sentir as mãos das crianças estranhas se enrolando em torno de minhas pernas, me arrastando de volta àquela sala, e fazendo comigo o que eles tinham feito a Jessie. Me transformar em um deles. Finalmente eu vi um feixe fino de luz no fim da escuridão. Eu me arrastei para fora da caverna e para a floresta aberta, a lua cheia me dando muita iluminação para encontrar meu caminho. Através de toda a corrida eu rasgava a carne do meu braço com minhas unhas, raspando os restos da criança estranha enquanto eles se contorciam e se arrastavam em mim. A corrida inteira é na maior parte um borrão agora. Eu não parei nenhuma vez, nem sequer espreitei atrás de mim por medo de ver as coisas mais uma vez. Quando eu cheguei na casa de meus avós, os dois estavam acordados, sentados na sala de estar esperando por mim. Devo ter dito um conto com um único olhar, porque suas expressões severas derreteram ao ver meus olhos e eles ficaram comigo o resto da noite. Sentado no sofá enrolado em um cobertor, eu só olhava pela janela para a estrada poeirenta que levava à casa, rezando para que eu não visse Jessie andando ali. No dia seguinte, depois que eu tinha dormido e comido, meus avós tentaram persuadir-me a contar o que aconteceu. Eu não sabia o que dizer a eles. Finalmente, eu lhes disse que acabei dormindo na floresta e tive um pesadelo, me assustei e corri para a casa chorando. Eles me abraçaram e riram suavemente, e meu avô disse que eu deveria avisar da próxima vez para não deixá-los preocupados. Eu sorri e o rosto de Jessie apareceu em minha mente. Eu não me deixei ficar sozinho pelo resto das férias. Isso significava ficar dentro de casa a maior parte do tempo, algo que estava mais do que bom para mim. Quando disseram que Jessie não estava em casa há alguns dias e as pessoas começaram a procurar, meus avós me perguntaram se eu sabia alguma coisa sobre isso. Eu queria dizer-lhes sobre as crianças estranhas, eu deveria ter dito alguma coisa, eu sei disso agora. Mas, como a criança medrosa que eu era, eu apenas disse que não e eles deixaram por isso mesmo. 3 semanas depois, eu peguei um avião e fui para casa, e, pela primeira vez desde a caverna eu senti que eu poderia respirar novamente. Eu não tinha mais a ameaça das crianças estranhas pairando sobre mim, aguardando pelo lapso de um momento em prontidão para que eles pudessem atacar. Eu gostaria de dizer que eu não sei o que aconteceu com Jessie, que seu destino permanece um mistério, mas isso seria um caminho covarde. Jessie morreu por minha causa. Por causa da minha arrogância, minha curiosidade e minha estúpida sede por aventura, Jessie perdeu a vida. Isso é algo que eu penso todos os dias, até mesmo uns 30 anos depois, e isso dói tanto quanto a primeira vez que eu pensei. Milhares de quilômetros e algumas décadas estavam entre mim e o pior verão de minha vida, mas não é essa perspectiva que me levou a finalmente escrever o meu conto. Minha filha Maggie foi ficando animada sobre colecionar insetos, e por mais desconfortável que isso possa me deixar, eu não sou do tipo que irá detê-la. O que realmente me perturba sobre isso é como seus insetos agem, cada vez que ela me traz um dos seus pequenos frascos, os insetos de dentro, e me olham. Eu sei como isso soa louco, eu sei que insetos não olham como você e eu, mas, é como se eles quisessem me fazer saber que eles sabem que eu estou lá. Eu entrei no quarto de minha filha alguns dias atrás, quando ela estava na escola, e peguei sua fazenda de formigas para ver o que iria acontecer. Eu esperava que elas congelassem, para virar e olhar para mim, mas em vez disso elas entraram em um frenesi. Até a última formiga invadiu o lado do recipiente,
rastejando umas sobre as outras e escalando contra o plástico que os separava da minha mão direita. A mão em que os insetos estiveram por alguns minutos enquanto eu tropeçava cegamente através daquela caverna, freneticamente sacudindo-os para fora. Eu assisti, horrorizado, como as formigas literalmente rasgavam umas às outras para ser a mais próxima de minha mão. O que as crianças estranhas fizeram comigo?